Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu fazendo uma pequena resenha desse livro aqui, Os Bastidores da Caçada do Pentágono a OVNIs, iminente, de Luiz Elizondo. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no canal. O Luiz, ele já participou de várias guerras que os Estados Unidos participou com a missão de contra-terrorismo, era a missão dele. Em um determinado momento, ele é convidado pelo Pentágono a participar de um programa para investigar os OVNIs. Então aqui ele vai contar alguns relatos. E um dos relatos que ele conta que ocorreu aqui no Brasil nos anos 70, que foi em Colares, no Pará, aqui do Brasil, e onde tinha umas luzes que perseguiam os vários habitantes, que chegava até a ferir os habitantes daqui do Brasil. Teve vários relatos de pessoas que foram até abduzidas, teve vários animais que morreram. Então, e teve até o exército brasileiro que interveio ali, foi investigar, teve até a ajuda dos americanos também, que aqui no livro ele fala. E também aqui ele também vai contar um pouco das agências, tanto da CIA, do FBI, que são duas agências que elas não têm o costume de trabalharem juntas. Tanto que aqui ele mesmo fala da falta de comunicação que há entre elas, porque teve várias guerras que os Estados Unidos participou, como do Iraque, que podia ter sido evitado se elas se comunicassem, como teve o atentado de 11 de setembro, que a CIA e o FBI, eles sabiam que ia ter um atentado nos Estados Unidos, e eles, mesmo sabendo, eles não trocaram informações, tanto que chegou 11 de setembro e teve o ataque nas Torres Gêmeas. Então aqui o Luiz ele vai falar um pouco dessa falta de comunicação entre as agências, até com o Pentágono. E aqui, quando ele vai assumir esse cargo, ele vai ir descobrindo vários acontecimentos que ocorreram ao redor do mundo, vários avistamentos, várias luzes no céu que vários moradores de vários países relataram, orbes de luzes que chegaram a entrar nas casas e que assustaram os seus moradores. Ele também aqui vai contar um pouco sobre o caso Roswell, eu não sei se é assim que se fala, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre esse caso, que na época ficou muito famoso por causa de uma autópsia que foi feita em um ET. Aqui ele também irá comentar que os OVNIs eles visitam o planeta desde a Segunda Guerra Mundial, porque parece que os OVNIs eles têm uma atenção muito grande em cima de ogivas nucleares. Então, cada lugar que tem testes nucleares sempre tem os pilotos que avistam os OVNIs. Os OVNIs eles conseguem de um jeito ou de outro acionar as bombas, e depois, quando está para lançar, eles conseguem desativar as bombas. E tanto é que no ano de 1971, aqui no livro, que até eu vou ler aqui essa parte para vocês, o Luiz ele fala assim: apesar de a imensa maioria da população do planeta não saber, foi assinado um tratado entre os Estados Unidos e União Soviética chamado Acordo para a Redução do Risco de Eclosão de Guerra Nuclear entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Segundo o artigo 3 do tratado, as partes se comprometem a notificar uma a outra imediatamente em caso de detecção por sistema de alarme de mísseis de objetos não identificados ou de sinais de interferência nesses sistemas ou relacionado às instalações de comunicações, caso essas ocorrências representem um risco de eclosão de guerra nuclear entre os dois países. A inclusão desse termo foi resultado direto da interferência dos OVNIs em armas nucleares americanas e soviéticas, e os dois países sabiam muito bem o risco que isso representava para a humanidade. Aqui a maioria das pessoas, como eu também não sabia, que tem esse acordo entre esses dois países, porque como os OVNIs, aqui o Luiz ele fala que os OVNIs, eles adoram brincar com essas armas nucleares, então eles vão fazendo teste, até os ETs, eles querem ver até onde que nós, humanos, conseguimos avançar em questões de armamento. Aqui o Luiz ele fala isso também. Então, assim, sempre que
tal lugar, em qualquer parte do mundo, que tem testes nucleares, ali tem muita atividade de OVNIs ali, que são reportadas. Então, isso vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. E tanto que o governo dos Estados Unidos, ele criou um projeto que se chama Livro Azul. Nesse projeto, todo avistamento que teve de OVNIs era reportado para os generais, e ao mesmo tempo que o exército eles investigavam esses fenômenos, ao mesmo tempo eles iam desacreditando as pessoas que relatavam isso, porque eles não queriam alarmar a população. E isso teve dedo da CIA, porque a CIA não queria sobrecarregar o espaço aéreo dos Estados Unidos de tantos avistamentos que estava tendo. Então eles não queriam sobrecarregar. Então, por causa disso, eles criam esse projeto para ir desacreditando várias pessoas, mesmo que essas pessoas tenham nome na área, eles iam desacreditando. E ao mesmo tempo, como eu falei, eles iam investigando. E aqui o Luiz ele fala também que do problema da água. Aqui ele vai falar também da água, que os OVNIs, eles gostam de estar muito perto de água. E nessa parte do livro, me lembrou aquele filme dos Sinais, que eu até vou deixar a capinha do filme aqui. E aqui o Luiz ele fala que ele supõe, como várias pessoas que investigam esses fenômenos, que os ETs possam estar atrás de combustível, e para eles acham que o combustível das naves seriam água, né? E isso são suposições que o Luiz e os outros acham, ou que é para algo para eles mesmos, porque eles acreditam que eles estão visitando a nossa Terra atrás de recursos, e também tem vários que acreditam que é para ver se a gente é um risco para eles também. Então o Luiz ele vai falando, dando essas suposições aqui dele, que os colegas de serviço dele acham. Aqui ele vai falar muito do memorando Wilson Dave, que depois eu vou falar um pouquinho dele, sobre o caso de Roswell, eu não sei se é assim que se fala, que ocorreu nos Estados Unidos, que foi um caso que repercutiu muito na época, que depois eu vou falar a data certinha para vocês aqui, que eu anotei aqui. E nesse caso de Roswell, ele fala que ficou muito famoso porque quando estavam aqueles águias, aqueles aviões dos Estados Unidos sobrevoando, eles viram um objeto cair. E quando eles foram ver, na primeira notícia que eles deram para a imprensa, foi que era a queda de uma nave de alienígenas. E depois eles mudaram totalmente a versão, dizendo que foi a queda de um balão. E esse caso ficou muito famoso na época, que a maioria deve se lembrar, quem viveu nessa época, porque falavam que tinham feito uma autópsia em um ET, e depois viram que era uma autópsia fajuta, que foi tudo uma encenação, mas que ficou famoso esse caso, porque dentro desse disco, os Estados Unidos retiraram 4 ETs dentro dele. Aqui também, o Luiz ele vai falar que os presidentes, todos que assumiram a presidência dos Estados Unidos, nenhum deles ficavam sabendo dos programas referentes a OVNIs. Então, muitas caçadas, muitos programas que o FBI, que a CIA vinham realizando, os presidentes eles não ficavam sabendo, e quando aquele presidente que queria saber um pouco mais, eles davam algumas informações, mas não todas as informações que o presidente queria saber também. Aqui, gente, quando ele fala dos particulares que ocorreu aqui no Brasil, ele fala que ele não sabia desse caso. Eu só tinha escutado falar sobre Varginha. Eu nunca soube desse ocorrido que teve aqui no Pará, nos anos 70. E no YouTube, quando eu fui pesquisar sobre esse ocorrido aqui no Brasil, tem o próprio coronel que participou dessa missão, ele dá entrevistas, ele conta o que realmente aconteceu. É o coronel Holanda, que dias depois ele se suicidou.
Então aqui ele também vai comentar um pouquinho sobre Varginha também, que ele falava que ele já tinha tido uma noção de Varginha, mas que ele nunca soube desse Colares. Aqui vai ter o segundo capítulo, só vai falar desse fenômeno que ocorreu aqui no Brasil. E ele fala também que ele acredita, como os colegas dele acreditam, que os OVNIs eles sejam hostis para a humanidade, que nós estamos na beira de uma guerra contra eles, porque até 2017 ninguém tinha noção desses programas que tem no Pentágono, ninguém falava sobre os OVNIs. Então aqui o Luiz, nesse programa que ele vai participar, ele quer trazer essas verdades para a população. E aqui no livro, gente, eu vou ser bem honesta aqui, tem um momento aqui que eu cheguei a sentir ranço do Luiz porque ele é muito arrogante, porque ele age como se os Estados Unidos da América ele fosse o pilar dos outros países. Então aqui tem um momento que ele fala assim que os Estados Unidos eles têm que ter pôr a mão nessas armas, nessa tecnologia dos ETs, porque se cair em mãos erradas, os Estados Unidos, como os outros países, estão fritos. Porque os Estados Unidos têm muitos inimigos. Então, se essa tecnologia cair na mão desses inimigos, já viu. Só que aqui o Luiz, ele aqui esquece que os Estados Unidos também eles são inimigos de outras nações também. Então, assim, fica muito evidente esse egoísmo, essa arrogância do próprio Luiz aqui. Eu senti lendo esse livro aqui. É um assunto, OVNI é um assunto que me interessa muito. Um dos filmes que eu gosto muito é Sinais. Se eu não me engano é com Mel Gibson. Que eu até vou deixar a capinha dele aqui. Aqui fala muito. Aqui ele vai contando várias épocas, vários anos, acontecimentos que teve em vários países do mundo, de avistamento de OVNIs. Tem um momento aqui que ele fala que na casa dele ele já viu vários OVNIs entrando na casa dele. E aqui nessa parte aqui do livro eu achei tão fantasioso, porque assim, ele fala assim que tanto ele como a esposa, eles já estão tão acostumados com com a esquisitice do serviço do Luiz, que eles estão vendo um OVNI entrando na casa dele e eles acham normal, eles não acham estranho. Nessa parte eu achei muito fantasioso também. Aqui as histórias. Aqui tem uma parte que ele vai contando vários ocorridos que ocorreu ali nos Estados Unidos mesmo, que ele não sabia. Aqui no livro ele fala de todas as pessoas que estavam envolvidas nesses avistamentos, elas foram obrigadas a assinar um termo onde que o governo proibia elas darem informações, darem entrevistas. Era o cala-boca lindo que o governo deu para cima dessas pessoas. Então essas pessoas até 2017 não vinham a público com medo de serem mortas, porque o governo eles tinham essa preocupação de esconder esses dados. De um tempo para cá veio pessoas que estudam ETs, que vieram aqui para o Brasil também para falar sobre ETs. Eu me lembro, acho que foi ano passado, eu não lembro direito que ano aí que eles vieram falar. Temos no YouTube várias pessoas que falam como de ETs também, de avistamentos, né? E agora meio que liberou, né? Mas aqui ele fala disso também, ele fala, mas que ainda tem muita informação que os Estados Unidos, como o Pentágono, ele não quer liberar. Tem esse termo de confidencialidade que ele não pode falar de jeito nenhum. Tem um momento aqui no livro que eu achei a atitude do Luiz meio banal assim, porque ele quer a todo custo trazer a verdade para o mundo. Então para ele trazer essa verdade ao mundo, ele tem que tomar uma atitude aqui bem radical para ele poder trazer essas verdades. Lógico que ele vai sofrer represárias para impedir que ele fale o que ele sabe. Aqui vai ter várias pessoas importantes dentro do Pentágono que vai ajudar ele a trazer a verdade para o mundo. É um livro, gente, bem interessante, tá? Se vocês gostam de histórias de ETs aqui, vocês vão gostar muito desse livro aqui.
Eu até então eu só conhecia aqueles ETs verdes, né? E aqui ele vai falar um pouquinho também de uma diferença entre ETs. Isso é tudo suposição que ele fala aqui, tá, gente? Então eles acreditam que tem hierarquia entre os ETs. Tem aqueles ETs nórdicos, que até vou deixar a capinha desses ETs aqui, que são aqueles que é o manda-chuva, que é eles que mandam naqueles ETs verdes que a gente conhece, né? E que esses ETs verdes, eles são os que fazem o trabalho sujo para esses ETs nórdicos. Aqui o Luiz, ele vai contando, ele conta isso, e eu, entre aspas, eu acho isso meio fantasioso, né? Nesse quesito. Eu achei bem interessante, gente, aqui, a forma como ele lidou com as coisas, como ele traz as informações, as coisas que ele pôde divulgar, ele vai divulgar aqui no livro também. Essa hierarquia entre os ETs também eu achei bem interessante. Aqui ele vai falar um pouco das diferenças entre as naves, aquela nave redonda para aquelas naves de triângulo. Ele vai falar um pouquinho aqui nesse livro também. Eu gostei da leitura, tá, gente? Eu não tô reclamando desse livro, não. Ele teve essas partes dessa arrogância dele, né, que eu não gostei muito. Teve parte aqui, como eu falei agora há pouco, que eu achei um pouco fantasioso. Mas se você gosta de histórias de terror não, de ET, leiam esse livro, gente. Leiam esse livro. Ele acredita, o Luiz, como vários pessoas que trabalham com ele, que os ETs eles são maléficos, que eles vão aqui causar muito mal para a humanidade. É o que ele acredita. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau.